Projeto Urucuá apresenta o ciclo de vida das tartarugas marinhas. Vocês sabiam que grande parte do oxigênio que a gente respira vem do oceano? Ele também regula o nosso clima e nos fornece uma coisa que muitos precisam: comida. Pois é, no oceano estamos muito conectados e é ele que permite que a gente consiga morar aqui na Terra. Mas não é só pra gente que ele é essencial. Muitos organismos precisam do oceano, pois ele permite a existência da vida de diversos animais, como as tartarugas marinhas. As tartarugas marinhas, como o nome diz, vivem no mar a maior parte da sua vida, mas as fêmeas, e somente elas, utilizam as praias para colocar seus ovos, procurando sempre o melhor lugar para o nascimento de seus filhotes. Isso mesmo, apesar de marinhas, elas usam a terra apenas nesse momento da sua vida. E se por algum acaso alguma coisinha não estiver certa naquele ambiente ou perturbá-la de alguma forma, ela pode voltar ao mar e desistir de sua postura. O primeiro passo dessa história é o longo romance entre o macho e a fêmea. A cópula pode durar horas e se inicia no meio do oceano, às vezes até perto das praias onde vão desovar. Após o acasalamento, os machos vão para as áreas de alimentação e as fêmeas para as áreas de nidificação, ficando nessa região por um período para fazer as repetidas desovas. Normalmente, as tartarugas marinhas saem do mar durante a noite e vão calmamente se arrastando pela praia. Elas procuram um lugar ideal para construírem seu ninho, protegido da maré cheia e de outros perigos. As fêmeas então saem do mar, colocam os ovos em um ninho na praia e retornam ao mar, e podem repetir tudo isso até 7 vezes ao longo das próximas semanas. É o que chamamos de temporada reprodutiva. Mas como acontece tudo isso? Bom, depois de achar o lugar perfeito, a segunda parte é construir o que chamamos de cama. Antes de começar a construir o ninho, ela precisa ficar confortável, né? Então, essa mamãe vai se ajeitando na areia, cavando um buraco com as nadadeiras anteriores até que seja o mais perfeito para ela começar o ninho. Agora que ela está ajeitada na sua cama, começa a construir a cova, também chamada de câmara de ovos, que é um buraco fundo onde os ovos vão ser colocados. Ela então vai cavando nessa cova, usando as nadadeiras da frente para retirar a areia e as de trás para jogar a areia para fora e impedir que caia novamente nesse buraco. Ela faz isso até atingir a profundidade ideal, e o nome desse conjunto de cama com a câmara de ovos é o que chamamos de ninho. Depois da postura dos ovos, essa fêmea volta para o mar. Esse comportamento muda de acordo com a espécie, em relação à profundidade do ninho, número de ovos e a quantidade de desovas numa temporada. Dependendo da espécie, cada fêmea pode realizar de 3 a 13 desovas em uma mesma temporada de reprodução, com intervalos que variam entre 9 e 21 dias. Os ovos são redondos como bolinhas de tênis de mesa e têm casca calcária envolto por um líquido viscoso que ajuda o ovo a deslizar para fora. Cada ninho contém, em média, 120 ovos. Um ponto muito importante para a reprodução das tartarugas é a temperatura da areia na diferenciação sexual. Alguns estudos já demonstraram que áreas de desovas com areias mais quentes, por exemplo no Nordeste, produzem maior eclosão de fêmeas entre os filhotes, em relação a outras áreas com temperaturas menores, onde eclodem mais machos. O problema disso é que com o aquecimento global, mais fêmeas têm nascido do que machos, e isso pode causar um desequilíbrio na hora da reprodução. Você sabia que os filhotinhos têm um prazo de incubação que pode variar de 45 a 60 dias? Isso vai depender de variáveis como calor, sombreamento, chuva e até a maré. Quando chega a época de eclosão dos ovos, os filhotes em movimentos sincronizados se deslocam verticalmente, retirando a areia de tempo em tempo até finalmente conseguirem chegar à superfície. Normalmente, essa ação costuma ocorrer de noite,
devido à estimulação da temperatura da areia e também porque é uma menor predação. Entretanto, dias com temperaturas mais amenas ou com pouca luminosidade podem estimular a saída dos filhotes no período diurno. Um filhote costuma nascer com um tamanho de aproximadamente 3,4 a 4 centímetros. Quando estão na superfície, os filhotes correm diretamente e em grupo até o mar. Mas nesse período, os filhotes estão extremamente expostos a diferentes tipos de ameaças. Animais como raposas, caranguejos, guaxinins e lagartos conseguem escavar os ninhos para comer os ovos. Entretanto, ressaltamos aqui que as atividades naturais de sobrevivência de cada animal não é uma ameaça ao nível de extinção da espécie das tartarugas marinhas, e sim consequência da cadeia alimentar. Entretanto, as atividades humanas como predação dos ovos e poluição e fotopoluição das praias, sim. Essas sim são verdadeiras ameaças para esses pequenos animais. Aprender um pouco mais sobre esses animais é incrível, né? Agora a parte chata são os desafios que as tartarugas marinhas sofrem para conseguirem sobreviver. Você sabia que elas demoram de 15 a 30 anos para chegarem na idade adulta e conseguirem se reproduzir? Porém, a cada 1.000 tartarugas que nascerem, apenas 1 ou 2 chegarão à idade adulta. Existem no mundo 7 espécies de tartarugas marinhas e todas estão na lista da União Internacional para a Conservação da Natureza, como ameaçadas ou criticamente ameaçadas de extinção. Alguns dos desafios enfrentados por elas são a pesca. A interação de tartarugas marinhas com a pesca é considerada uma das principais ameaças às populações de todas as espécies no mundo. Em 2018, foram registradas 2.148 tartarugas marinhas mortas somente ao longo da costa de Sergipe e Bahia. A maior parte das ocorrências foram de tartarugas verdes juvenis, e além disso, estudos indicam que os encalhes das tartarugas ocorrem principalmente pela captura incidental na pesca de arrasto de camarão. Outra consequência da pesca são os restos de redes e linhas de pesca abandonados no oceano e nas praias. As tartarugas muitas vezes se enroscam nesses objetos e morrem enforcados por asfixia ou inanição. Uma outra dificuldade que as tartarugas marinhas enfrentam é a iluminação artificial, ou seja, a luz na praia colocada pelos seres humanos, pois as fêmeas podem deixar de desovar em determinada praia por conta da iluminação, ou então os filhotes, ao nascerem, podem ficar desorientados com as luzes, o que pode fazer com que eles, ao invés de irem para o mar, irem em direção aos postes de luz, causando atropelamento de filhotes e de mães nas praias. A fotopoluição é a excessiva quantidade de iluminação artificial nas praias. Os filhotes, quando nascem, vão direto ao mar, como dissemos anteriormente, e isso acontece porque eles seguem a iluminação natural da lua para guiá-los. Entretanto, devido à expansão urbana ao redor das praias, há o aumento da iluminação ao redor, e essa iluminação artificial atrapalha a orientação dos filhotes. Dessa forma, são atropelados, devorados por predadores não comuns como os cães, ou então morrem de desidratação. Outro desafio é o lixo. Por muito tempo acreditava-se que as tartarugas marinhas ingeriam plástico porque eles no oceano pareciam com águas vivas, uma presa muito comum das tartarugas. Porém, recentemente cientistas descobriram que o odor do plástico sujo é parecido com o cheiro de comida para as tartarugas. Por isso é tão comum vermos casos de tartarugas marinhas que morrem por conta de ingestão de plástico. É bom ressaltar também que as tartarugas não são os únicos animais prejudicados com a poluição oceânica. Aves e outros animais marinhos, como pinguins e focas, também são vítimas fatais desse problema. Por isso é tão importante cuidarmos das nossas praias, para que mais tartaruguinhas possam ter uma chance de viver.